Vamos à paz do Senhor. Agora vamos para o terceiro vídeo. Mais uma vez eu peço desculpas, irmãos. Estou com um problema hoje aqui. O irmão sabe que eu gravo pelo meu celular. Eu gravei o primeiro vídeo, travou, parou, gravei o segundo. E talvez eu gostaria de acabar nesse terceiro, mas não sei se eu consigo. Então, no final do segundo vídeo, eu li o ponto 2. Primeira subdivisão 1, a língua mundial daqueles dias era o grego. E no finalzinho comentava, né? Paulo falava grego, hebraico e aramaico, e hoje o autor da lição fala que inglês, francês, espanhol, mandarim são as línguas principais do mundo, qual devem ser usadas, aprendidas para a evangelização. Então, nem todos nós vamos ser missionários transculturais e vamos aprender essas línguas, mas a gente tem que orar para aqueles que vão, e aqueles que vão precisam aprender não somente a língua, mas também a cultura a qual eles vão evangelizar, ganhá-los para Jesus. Já dei um exemplo algumas vezes na igreja. Aliás, eu vou deixar até para o ponto 2 aqui. Eu li o subdivisão 2, eu vou dar um exemplo depois aos irmãos sobre conhecer a cultura de outros países. O mundo cultural do apóstolo Paulo. O Império Romano respeitava a diversidade religiosa desde que se respeitassem os deuses do Império. Em Roma havia os cultos às entidades gregas como Eleusios, Dionísio, Átis, que se integravam com divindades egípcias como Osíris, Ísis, Serapis, bem como as divindades orientais, Mitras e Asclépio, uma divindade de cura. Havia divindades na Ásia Menor, sob o domínio do Império, em Éfeso, Colossos e Corinto, tais como Diana, Artemis e outras mais. Essa diversidade religiosa acabou facilitando a propagação do nome de Jesus pregado pelos apóstolos. A realidade atual das diversidades culturais e religiosas pode abrir caminhos para que, de maneira inteligente, evangelizemos o mundo nos termos do apóstolo Paulo no Areópago de Atenas. Então vamos lá. Aquele exemplo que eu falei que ia dar para os irmãos. Bom, duas missionárias foram pregar em um determinado lugar. Elas não conheciam bem a cultura daquele lugar. Estavam com boa vontade, queriam pregar, aprender a língua. Quando estavam ali, elas tomaram limonada. Isso eu estou dando um exemplo de um livro missionário. E quando elas tomaram limonada, a partir daquele momento, as mulheres daquele lugar não mais se juntaram a elas. E elas ficaram em dúvida. Perguntaram para alguém, o que será que fez elas afastarem de nós? Então eles falaram, é porque vocês tomaram limonada. Aqui nessa cultura, nesse lugar onde vocês estão, só as prostitutas tomam limonada, porque elas têm uma crença lá que se tomam limonada, elas não vão engravidar, e aí elas tomam limonada. As mulheres de bem não tomam limonada. Então, por isso elas se afastaram. Depois daquilo foi tirado as dúvidas, foi conversado, então aquelas missionárias puderam voltar a se unir àquelas mulheres e pregar a palavra de Deus. Então, tem que conhecer a cultura, todos esses índios. Aqui ele fala de uma outra situação, que é a seguinte: Roma dominou o mundo, ela era politeísta. A maioria das outras nações também eram politeístas. O judaísmo e o cristianismo são monoteístas, creem em um só Deus. Então ele não se preocupava com isso. Eles criam vários deuses, não tem mais um ou menos um, mais uma seita, mais uma igreja, mais um grupo, mais uma religião, não faz diferença, contanto que não trouxesse problemas ao Império Romano. Então isso facilitou para que a palavra seja pregada. Quando ele cita Paulo no Areópago, capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, Paulo ele chega a Atenas e lá ele fica esperando que, se não me engano, Timóteo e um outro obreiro viessem encontrar com ele. Enquanto eles não vinham, ele ficou andando pela cidade, e lá ele encontrou diversos altares, inclusive um chamado ao Deus Desconhecido. Quando ele chegou no Areópago, que era um lugar onde os atenienses se reuniam para discutir questões filosóficas, religiosas, Paulo também fez o seu discurso e aproveitou isto do Deus desconhecido para pregar a eles e falar que o Deus desconhecido é o Deus que ele pregava, que era o Senhor Jesus Cristo, que havia morrido, mas havia ressuscitado no terceiro dia. Então pregaram o Evangelho de Cristo. E isso trouxe a atenção de muitos deles. A maioria rejeitou quando ele falou de ressurreição, mas algumas pessoas, como diz lá no final do capítulo 17, entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Então, e ele até cita um autor grego deles lá, um poeta grego, para trazer aquela mensagem. Então, meu irmão, temos que entender, compreender a cultura e aproveitá-la para
que o Evangelho seja pregado. É isso que o autor da lição não quer dizer somente nesse ponto, mas em toda a lição. Estamos estudando a vida de Paulo, como evangelizou aquele povo no mundo dos seus dias e como nós temos que fazer no nosso mundo em que vivemos. A influência da filosofia grega. Neste mundo religioso havia a influência da filosófica grega. Essencialmente, o Império Romano era politeísta e Paulo referiu-se a isso em 1 Coríntios 8, 5. A influência filosófica grega, especialmente do gnosticismo, era muito forte e acabou influenciando o pensamento de muitos cristãos daqueles dias. Os líderes da igreja, na época, tiveram de refutar com veemência as teorias do gnosticismo, cujos adeptos queriam misturá-las com a doutrina pura de Cristo. Naturalmente, pelo fato de ter vivido naquele mundo, Paulo teve de fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, fé, Jesus, Espírito Santo, graça e salvação. O apóstolo, indiscutivelmente, se tornou o grande defensor do Evangelho de Cristo. Como proclamadores do Evangelho, devemos pensar em estratégias a fim de que nossos jovens e adolescentes, bem como maturidade cristã, possam expressar a razão da fé com mansidão e temor diante dos não crentes. Então, Paulo viveu num momento difícil. Entre outras heresias, outras coisas que tentou se agregar à doutrina bíblica, à doutrina da igreja, está o gnosticismo, movimento religioso de caráter sincrético e esotérico, combinando misticismo e especulação filosófica. Então, misticismo, juntando religiões, juntando pensamentos, filosofia, e tentou se encaixar dentro da igreja, tentaram empurrar isso como alguma coisa que também fizesse parte da doutrina da igreja. E Paulo, diante disso, ele defendeu a fé. Aqui diz que ele foi um dos maiores teve de fortalecer a doutrina de Cristo sobre Deus, ele fala sobre as coisas. Grande defensor do Evangelho de Cristo. Apologeta. O que é um apologeta? Aquele que defende a fé. E que fé é essa, meu amado irmão? A fé bíblica, genuína. Hoje nós encontramos pessoas pregando e dizendo ser evangélicas que não crê na Trindade, não crê no jejum, não crê na ceia do Senhor, não crê um monte de coisas que, na verdade, estão na Bíblia Sagrada. Aí pegam um texto isolado e criam doutrinas e enganam pessoas. Então nós temos que defender a fé, nós que conhecemos a palavra, pregar esse evangelho, ensinar esse evangelho e fazer com que as pessoas entendam que nós não estamos pregando a doutrina, o pastor Hélio não está pregando a doutrina metodista pentecostal, que ele acha mais certa, não, está pregando a doutrina bíblica. E assim, muitas igrejas fazem a mesma coisa, pregam a palavra. Temos que defender a fé, ensinar aos nossos jovens, aos que estão maduros, que não somente entendam a sua fé, mas a defendam, mostrando aos não crentes o porquê creem. Vamos para o terceiro ponto, que diz o mundo religioso de Paulo. Nós já vimos nos pontos anteriores, a lição é o mundo de Paulo. O mundo de Paulo no Império Romano, e o ponto 1 e o ponto 2, o mundo cultural de Paulo. Agora vamos ver como é que era o mundo religioso. Subdivisão 1 do ponto 3 diz: Paulo se identifica como judeu. Em Atos 22:3, Paulo declara a sua defesa em Jerusalém diante dos judeus que se opunham à sua mensagem, tratando-o como traidor da fé judaica. Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Ele falava em hebraico para aquela plateia, quando todos esperavam que falasse apenas em grego. O apóstolo tinha o sangue de pai judeus. Seu pai era fariseu, zeloso, influente na sinagoga de Tarso, e criou-o para ser um fariseu, tanto quanto ele mesmo. Nós comentamos isso mais ou menos no início, no ponto 1. Paulo, Deus preparou ele de uma forma que ele não entendia. Ele nasceu judeu, como religião, depois que se converteu, ele ainda praticava coisas do judaísmo, porque isso era natural de todos os judeus convertidos no início, mas não foi colocado isso para a igreja. Os gentios que se converteram, no Atos capítulo 15, no primeiro concílio, está escrito o que eles tinham que praticar. Não precisavam mais, não tinham que circuncidar, não tinham que guardar sábado, não tinham que fazer festa judaica, não tinham que fazer voto de nazireado, nada daquilo. Paulo fez e tal, porque ele era judeu, e também para facilitar a sua pregação para os que antes eram seus companheiros de farisaísmo ou até mesmo de outras seitas judaicas. Então Paulo viveu o judaísmo,
mas mostrou para os gentios que eles não precisavam viver o judaísmo, eles tinham que viver o cristianismo. Cristo cumpriu a lei lá na cruz do Calvário. Isso foi muito importante. Paulo era judeu mesmo. Quando Paulo foi preso, e aqui mais ou menos porque ele vai falar da defesa dele, no último ponto aqui, né? Da defesa dele diante do rei Agripa, quando ele foi preso. Antes, quando ele foi preso lá em Jerusalém, acusaram ele de ter colocado uma pessoa gentílica dentro do templo, porque Paulo pregava aos gentios e havia judeus em todos os lugares. Aí, aqueles judeus que viviam em outros lugares vieram a Jerusalém e acusavam Paulo de pregar contra a lei. Paulo foi lá mostrar para eles que não era assim. Esteve no templo, fazendo junto com outros homens, pagando os votos lá das pessoas e ajudando, e ele mesmo fazendo o seu voto. Quando ele estava lá, disseram, ele introduziu um grego e profanou o templo. Aí ele foi preso, uma balbúrdia, foi levado, tentaram matá-lo. Ele então pede para fazer um discurso para aquele povo. Quando eles pensavam que ele ia falar em grego, ele falou em hebraico. Aí eles ouviram, até que ele falou de Jesus, e aí quiseram matá-lo, e dali desencadeou toda a situação que levou ele até Cesareia, e dali pediu para ir para Roma, e foi a Roma, como está descrito no final do Atos dos Apóstolos. Paulo foi criado dentro da fé judaica, a subdivisão do 2, do ponto 3. A circuncisão foi uma lei obedecida pelos pais de Paulo, que o circuncidaram aos 8º dia de nascido. Ele diz isso em Filipenses 3:5. Uma vez que os judeus valorizavam muita genealogia, o apóstolo declarou da tribo de Benjamim. Lembra que as 10 tribos, aprendemos no trimestre passado, elas se perderam quando o reino do norte foi para o cativeiro. Mas as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, permaneceram. Era fácil identificar quem era de Judá e quem era de Benjamim, e os levitas, que eles não pertenciam nem às 12 tribos. Levita era uma tribo somente sacerdotal. Dentro da fé judaica, Paulo se tornou um defensor ardoroso da Torá e obedecia a todas as regras e lei requeridas, especialmente pelos fariseus. Ele era um religioso extremamente zeloso, ao sentido de cumprir piamente a lei de Moisés.